Olá, boa tarde. Estamos dando início a mais programa Tribuna na TV. Hoje com um assunto totalmente especial para você que é jovem, né, para você que está procurando inserir-se no mercado de trabalho, conseguir o primeiro emprego, que é justamente isso, né? Nós temos alguns mecanismos aqui em Itajaí que permitem, que facilitam o acesso ao mercado de trabalho. E um desses institutos, que muito orgulha a nossa cidade, é o Instituto Crescer. E eu estou aqui com o presidente do Instituto Crescer, o Jair Von Dix, para falar sobre o Instituto, a história, o que ele faz. Tem matrículas abertas agora para quem quiser já entrar no Instituto Crescer, começar a aprender uma profissão. Jair, seja muito bem-vindo ao nosso programa de hoje. Muito obrigado por ter atendido o nosso pedido. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos que estão acompanhando o programa. É uma alegria estar de volta aqui com você. Estive no finalzinho do ano passado e poder retornar aqui. E ainda mais para falar do Instituto Crescer, falar de um filho, né? É falar do que eu gosto, do que eu me realizo e de que me faz bem pela importância do projeto e pela quantidade de vidas, de famílias que a gente está impactando ao longo desses tantos anos de jornada. Eu tenho certeza. Bom, mas antes de entrar propriamente dito no Instituto Crescer, nós tivemos aqui na semana passada a superintendente da Fundação Cultural de Itajaí, a Elizabeth Laurindo, que veio falar sobre Carnaval. E hoje é pleno sábado de Carnaval. Inclusive eu estou aqui devidamente trajado com o uniforme da organização do Carnaval, né, um mimo da Beth. E só para lembrar você, né, que tem programação lá na Vila da Regata, né, hoje é Vila do Samba, né, e o Carnaval em Itajaí começou na semana passada com o grito de Carnaval que aconteceu lá no Mercado Público. Nós estivemos lá para registrar e eu peço aí para o Gustavo liberar para nós, Gustavo, para o nosso público assistir. Cerca de 10 mil pessoas participaram do Grito de Carnaval promovido pela Fundação Cultural de Itajaí na noite do último sábado, dia 7, no Largo do Mercado Público de Itajaí. A noite foi marcada por muita descontração, alegria e samba no pé. O destaque foi o show da Escola de Samba Mocidade Independente de Padre Miguel, do Rio de Janeiro, que nesse ano vai levar para Marquês de Sapucaí o samba-enredo Rita Lee, a Padroeira da Liberdade, que tem como um dos compositores o itajaiense Cleiton Roberto Pereira. Pessoal, nosso grito de carnaval foi um tremendo sucesso. O povo aderiu ao convite mesmo com medinho da chuva. O pavilhão lotado, bandas maravilhosas, a mocidade arrasou no palco e a galera curtiu. Então não se esqueçam, é só o grito de carnaval, foi só o grito de carnaval. E semana que vem tem muito mais para vocês. Venham conosco. Pois é, nós vimos aí que foi um evento de sucesso já no ano passado, com a participação de passistas lá da Escola de Samba Unidos de Padre Miguel, acho que está trazendo aí o bloco, né, o samba-enredo, uma homenagem a Rita Lee, cujo samba-enredo, um dos autores do samba-enredo foi um itajaiense, que ganhou lá no concurso e estão felizes da vida, né? Então você que quer curtir o Carnaval, aproveita hoje, vai lá se divertir, lembre-se, né, que diversão não combina com violência. Então, se você vai lá, respeite quem está do seu lado, né, também seja respeitoso com a organização, com todo mundo lá, e divirta-se. Vamos fazer desse um bom carnaval. E falando em carnaval, é uma premissa, né, Jair, de que no Brasil as coisas só começam a acontecer depois do carnaval. O ano só começa depois do carnaval. Então, já está se aproximando do início do ano, né? Então, mas o Crescer já está desde janeiro já na batalha. Desde janeiro, a gente já retomou as aulas também com os aprendizes que já estão trabalhando
E estamos com as novas turmas para começar agora também. Na verdade, a gente tem uma turma, a turma da MAP, que ela começa em setembro, né? Então ela faz um calendário diferente das demais turmas que seguem o calendário escolar aqui do Brasil. Né? Tá certo. Me diz uma coisa, como é que começou o Instituto Crescer? Tu tens ideia como é que surgiu essa ideia? Era uma necessidade na época ou foi um projeto, sei lá, de individual? Como é que surgiu essa coisa? Foi um projeto social, ele começou lá em 2003, né? E o foco principal era o tratamento de DSTs, né? A prevenção de DSTs, principalmente voltada para a juventude, né? Itajaí na época tinha uma fama, né, de ser um local bastante complexo. Não era voltar então ao aprendizado? Não tinha ainda a lei de aprendizagem, veio depois, né? Então esse foi no começo dos anos 2000, era uma situação que afetava muito, né, a população, especialmente aqui em Itajaí. Então o projeto começou por aí, depois ele pivotou para uma lei de aprendizagem, né? Apareceu uma nova oportunidade, já tinha esse acesso aos jovens, aos adolescentes, já era um público que... Já era um público assistido, né? E aí nasceu o programa Jovem Aprendiz, então... Aí foi quando a Associação Empresarial adotou o projeto? Isso. Aí em 2013, né, a Elizabeth Bittencourt, a Beth, era a presidente do Instituto Crescer, ela precisava fazer um tratamento de saúde, ia se afastar, e a estrutura do Crescer era muito pequena na época, né? E ela ofereceu para que a Associação Empresarial, para que a CI assumisse o Crescer, né? Então, na época eu era um dos diretores da CI, nós assumimos, e eu assumi a presidência do Instituto Crescer. Aí a gente fez todos os ajustes, o trâmite, novo CNPJ, né? A questão de transformar num instituto mesmo, né? Mais preparado, capacitado. E o objetivo principal era, obviamente, atender a juventude, principalmente os em situação de maior vulnerabilidade, mas também atender uma necessidade do empresariado, né, que precisava contratar aprendizes e principalmente não tinha aprendizes capacitados, né? Então foi inclusive na época, né, eu trabalhava na Perdigão na época, a gente não conseguia encontrar profissional capacitado. Eu falei, olha, isso está ótimo, né? Eu vou preparar o jovem e vou contratar todo mundo, porque então eu consigo ajudar e ser ajudado ao mesmo tempo, e foi assim que eu entrei, fiquei 2 anos lá no Crescer, foi bastante interessante. Foi aí que ele mudou o foco, então, para a questão da inclusão do jovem no mercado de trabalho. Exatamente. Na época tinham 18, 20 aprendizes só trabalhando, né, atendidos pelo Instituto, e na época a gente colocou uma meta de chegar em pelo menos 200 trabalhando, né. Eu fiquei por 2 anos lá, depois eu me afastei porque eu entrei na Itajaí Participações, então, como tinha esse vínculo com a Prefeitura, não poderia ter repasse da Prefeitura, e a Prefeitura sempre foi, através da Secretaria de Assistência Social, sempre foi um parceiro importante para o Crescer, né, vem desde a época patrocinando algumas turmas, e aí eu me desvinculei, fiquei fora até 2022, então a dona Olga Zanella foi presidente por um período, depois o Antônio Aires, né, foi mais um período, e aí em 2022 eu voltei para o Crescer. Nós tínhamos aí 150, 160 jovens trabalhando na época, tinham crescido bastante. Já no mercado. Já trabalhando, né, mas assim, uma das primeiras coisas que eu falei, gente, a nossa meta de 200. O que aconteceu nesse período, né? Então nós fizemos algumas reestruturações muito importantes aí. Uma foi até a saída de dentro da ACI, né? Nós somos uma sede própria, uma sede alugada fora, que melhorou muito o atendimento. Fortalecemos, à época, a parceria com o Univale para termos mais salas, laboratórios e tudo mais, né? E 200 a gente passou rapidinho, tá? Rapidinho. Hoje o Instituto está atendendo quantos jovens? Então, o ano passado foram 270 e alguma coisa, jovens atendidos, né? Nós temos em média 500 jovens trabalhando. Ou seja, passou um pouquinho daquela meta de 200. Né? 500 jovens trabalhando. Já no mercado de trabalho. Já no mercado de trabalho, na modalidade de jovem aprendiz ou estagiário. Que a gente Mas tu tens ideia de que já tem jovem que acabou sendo efetivado na empresa, não? A grande maioria é efetivada, né? Porque é uma porta de entrada, né? Ele entra como aprendiz, como estagiário, e normalmente a própria empresa efetiva, né? A não ser que ele saia para estudar, alguma coisa assim, né? E nós, esse ano, a meta é oferecer 400 vagas. Nós temos em torno de 300 já fechadas, né? E, obviamente, quando eu falo vagas, às vezes é mais do que um adolescente, um jovem, né? Porque se um sair, alguém repõe a vaga dele, né? Mesmo que o nosso curso é modular, então pode começar a qualquer momento que ele vai, ainda assim vai ser proveitoso, né? Por isso que o ano passado a gente atendeu mais de 1.000 jovens ao longo do ano, e muito provavelmente esse ano a gente vai superar em bastante esse número, né?
Tá, e hoje, o que é que o Instituto Crescer oferece hoje? Ele tem um programa Jovem Aprendiz? Sim. Mas o programa Jovem Aprendiz começa quando ele é contratado na empresa. São dois caminhos que a gente segue, né? O primeiro é da formação. Então, a gente dá uma formação. Nesse período, normalmente no contraturno do ensino médio, Adilson, o jovem vem para o Crescer e tem formação. Aí a gente tem diversos cursos aí, voltados à área administrativa, a gente atende, por exemplo, a Unimed, então tem na área médica, atende a Gomes da Costa, tem na área, na Altera agora, né? Área industrial, atende a LOG, outras empresas têm na área de comércio exterior. Então tem vários cursos assim, que é a formação. Então o jovem vem para o Crescer, vem para o Instituto, né? Ele não tem custo nenhum, ele recebe a formação, o transporte, o lanche, o uniforme, o material, tudo que for necessário, né? Então, isso que são as vagas. Para você ter uma ideia, nesse ano nós temos, eu te falei da Fundação Mafre, a Fundação Mafre, né? Sede em Madrid, já é o 8º ano que eles estão com a gente. A turma começou lá em setembro do ano passado. Então, vai até agosto desse ano, que fecha o calendário de lá, né? E nós estamos fechando agora os projetos da Prefeitura, são 2 projetos. Um vai funcionar aqui no bairro Cordeiros, na Associação de Moradores, tá? Horário vespertino, segunda a quinta-feira, das 13h30 às 17h30, com uma aula por semana na Univale, quando eles acessam um laboratório de informática. Tá? E a outra turma vai ser na Cidade Nova, em bairros próximos, né? Com aulas na Uniaselv. Também esse é no período matutino, das 8 às 12, de segunda a quinta-feira. Então a gente consegue atender os bairros mais populosos aqui de Itajaí. O Instituto, as aulas não são feitas no Instituto? Não, o Instituto, são nos bairros, na próxima residência ou na universidade, na Univale, na Uniaselv, ou no caso do Cordeiros, na Associação de Moradores. Isso por 2 motivos. Primeiro, a dificuldade logística que a gente tem, né? Tanto na questão, tem um transporte público que consiga conciliar os horários, o transporte de ônibus ele encarece muito o projeto, né? E o tempo que o jovem leva, né? Nós tivemos no ano passado, 2024, a gente tinha uma situação de um projeto da LOG que acontecia pela manhã na Univale. Eles tinham que sair de casa às 6h30 da manhã, para estar 8h30 na Univale. Então, inviabiliza. Chega até a ser injusto, né? 2, 3, 4 horas por dia no trânsito. Não, gosta disso, vai morar em São Paulo, né? Daí você passa 4 horas no trânsito, acha normal. Acha normal. Mas quem nasceu aqui, não dá, né? Então, essas 2 turmas da Prefeitura. Na LOG também nós vamos ter 2 turmas. Uma vai funcionar na Univale, né? Na sala que a LOG tem lá na Univale. Período vespertino das 13h30 às 17h30, terça a sexta. E a outra na Uniaselv, também vespertino, das 13h30 às 17h30, de terça a sexta-feira também. E nessas turmas da LOG, nós temos também uma parceria com a Vega Motors. Então, eles vão ter algumas aulas dentro da empresa. E aí, ele se aproxima ainda mais do mundo de trabalho, né? Nós temos mais a Fundação Mafre, que está acontecendo na Uniaselv, que começou. E estamos aí ajustando os detalhes finais aí, não posso falar ainda, mas vou falar, não tem problema, né? Da terceira turma que vai acontecer na Porto Nave com aulas em navegantes. A gente deve ter lá mais 2 turmas também. Estamos ajustando os detalhes. Um abraço, Castilho, conto com o teu apoio aí para que a gente consiga viabilizar mais um ano essa parceria, porque é importante atender também a população, a região de Navegantes e Itajaí. Isso, né? E uma questão aqui importante, a nossa formação, além de funcionar como contraturno, a gente foca basicamente em 3 coisas. Primeiro, que o jovem aprenda a tenha um bom currículo, faça um bom currículo. Então, ele não trabalhou ainda, como é que o currículo dele vai ser bom? Com os cursos que ele fizer. Ele vai fazer dentro da própria Crescer. Dentro do Crescer, ou os que a gente incentiva para que ele faça. Hoje está tão fácil fazer curso online, né? Tem disponibilidade. Então, ele precisa ter acompanhamento, orientação, ele vai preparar um bom currículo, vai saber fazer o currículo, tem um bom currículo. Tem um bom currículo. Agora ele tem que fazer uma boa entrevista. Como que ele vai fazer uma boa entrevista? Primeira coisa, ele vai ter que saber aprender oratória. Vai ter que falar bem, se expressar, para que, selecionou o currículo, vai ser entrevistado, vai ser contratado. Beleza. Terceiro ponto, primeiro dia de trabalho tem que produzir. Como é que ele produz? Ele vai ter que saber Word, Excel, responder e-mail, atender o telefone, ter uma postura, saber como se comportar dentro de uma estrutura, saber como se relacionar com um colega, com um chefe, com um supervisor. Isso ele tem que aprender. Isso é o nosso papel. E a gente faz tudo isso, toda essa capacitação, usando a metodologia da Rede Internacional de Escolas Criativas, da Universidade de Barcelona, que nós já há quase 10 anos somos
credenciados dele vem funcionando, nos atendendo muito bem, né? Todos em processos modulares. Então, essa é a formação. Ele estuda, só estuda, normalmente no contraturno do ensino médio. Do outro lado, nós temos aqueles jovens que estão trabalhando, né? Seja como um estágio, aí o Crescer funciona como agente integrador, ou seja como jovem aprendiz. Quando ele é jovem aprendiz, ele fica 4 dias na empresa, fazendo a jornada de 4 ou 6 horas, de acordo com... Ele é contratado, é registro em carteira, CLT, e 1 dia por semana ele vem até o Crescer. Na Uniaselv a gente está fazendo essas aulas e a gente continua a capacitação ao longo de 24 meses. Então, ele concilia o trabalho prático dentro da empresa, né? E a gente tem muitos parceiros aqui, são quase 100 empresas parceiras aqui em Itajaí, com a parte teórica que a gente continua dando informática, oratória. Estamos começando com inteligência artificial, matemática, português, inglês, depende de cada curso, daí o objetivo que ele se propõe. Tá, só me deixa, essa questão, antes do jovem aprendiz, a questão da qualificação. Vocês estão com matrículas abertas para esse curso de qualificação ainda? Estamos. Temos matrícula, exceto a Portonave, que nós estamos fazendo só uma pré-inscrição ainda, né? Precisamos ajustar os detalhes de quando que começa. Nós temos aberta as matrículas tanto para os projetos da Prefeitura, que vamos ter aula na Associação de Moradores do Bairro Cordeiros, e aqui na Uniaselv, como para os projetos da LOG, que vão ter aula na Univale e na Uniaselv, e mais algumas aulas na Mega Motors. Isso. Então, quem tiver interessado aí, contraturno do ensino médio, tem vaga pela manhã, pela tarde, @Instituto Crescer SC, vocês estão nas redes sociais, jovens, vocês encontram a gente muito fácil, muito rapidamente, pode fazer inscrição, pode ir também à sede do Instituto, a gente fica aí na Rua Camboriú, número 506, no comecinho do bairro Fazenda, então temos vagas. Eu vou pedir, eu acho que a gente tem aqui o Gustavo, ali na técnica. Gustavo, por favor, coloca aí o endereço do Instituto Crescer, o contato lá, é o WhatsApp? É o WhatsApp do Instituto Crescer, é o 3515-5457, 3515-5457, nas redes sociais, @Instituto Crescer SC. Então, vão encontrar a gente facilzinho. O SC, que se não botar o SC, vai pegar o Instituto Crescer de São Paulo. Vai pegar um monte de semana. Quando eu fui registrar o domínio, já tem Instituto Crescer, como é que a gente vai... A gente quis manter o nome, porque foi de criação e tudo mais. E o SC ficou legal, né? Porque, quem quiser também mandar um e-mail lá para o Instituto Crescer, o e-mail que vai aparecer na sua tela também é contato@institutocrescersc.org.br. Sem o BR, .org só. Ou .org, isso. Ou .com.br vai cair lá também. Ah, também? Também. Então tá jóia. Tá. Agora sim, eu entrei nesse curso de qualificação. Tá? Já é garantia de que eu vá ser encaminhado para o mercado de trabalho ou depende do desempenho, de interesse? Como é que funciona? Então, assim, garantia não, a gente dá a formação, mas o que a gente tem percebendo, a demanda que nós temos para jovens, para cumprir as cotas que as empresas têm, porque algumas empresas contratam só porque são obrigadas, outras contratam porque é uma porta de entrada e querem conhecer e ter o contato. A capacidade de formação que a gente tem é muito menor do que a demanda que a gente tem de vagas que abrem. Então, é garantido? Não, mas a possibilidade é muito grande, é muito grande. Até eu lembro eu tive há um tempo atrás, lá em Madrid, na Fundação Mafre, e o diretor da fundação, né, me pediu, olha, qual é o percentual de contratação que vocês têm, da efetivação dos jovens que fazem o curso? Praticamente 100%. Ele, não, impossível. Como? A gente achava que era 30%, 40%. Não. Quem não é contratado? Ele termina o curso e, passei no vestibular, ensino integral, alguma coisa assim. O restante, a gente tem praticamente todo dia, tem vagas abrindo, porque como o jovem aprendiz, ele pode ser até 2 anos, né? Então, quase todo dia são 30, 40 vagas por mês que a gente abre, Adilson, só para reposição e novas vagas, né? São 30 ou 40 vagas por mês, né, que a gente abre para
para reposição e ao longo do ano, então você imagina quantas vagas. Né? Certo. São pegos os jovens que já estão no meio do curso, por exemplo, eu não terminei o curso ainda, mas já foi... Às vezes acontece, né? Porque às vezes tem muitas situações de indicação, né? O jovem está fazendo o curso aqui, indicam, a empresa vai, trabalha, né? Porque não obrigatoriamente ele precisa fazer o curso para ser contratado. Tem situações de jovens que são contratados através do Instituto Crescer, mas não passaram pela formação. Perdeu essa formação, mas ele vai ter ao longo de 2 anos. Vai ter acompanhamento. Vai ter acompanhamento, vai ter. E a gente tem lá pedagogo, psicólogo, assistente social, tem um acompanhamento muito bom, muito importante que é feito ao longo tanto da formação, que tem 10 a 11 meses, como também dos 2 anos do contrato de jovem aprendiz. Tu tinhas falado ali sobre a questão dos projetos, esses que são pela prefeitura. Isso. Né, que vai ter ali aula agora na Associação dos Moradores de Cordeiros. Isso. E na Uniaselv ali em São Vicente. Exato. Certo? E as empresas participam dessa formação com alguma coisa ou não? É só projeto da prefeitura? Não, a prefeitura tem essas duas turmas. Isso. Tá. Aí nós temos uma outra parceria, que é a Fundação Mafre, que é quem Essa aqui paga, e a LOG. A LOG também paga 2 turmas, patrocina, financia 2 turmas, financiamento integral. Integral, eles pagam tudo. Eles pagam tudo. Tá? Eles fazem todo o pagamento e a gente executa E as demais empresas parceiras são as que trabalham em parceria com a contratação desses jovens do Instituto Crescer. Isso. E tem a Portonave também, que patrocina o projeto de navegantes. De navegantes. Isso. As outras empresas, elas contratam os aprendizes através do Crescer, Crescer sendo agente de integração, e elas pagam uma taxa administrativa, elas pagam o salário do contratado, né? Que normalmente é um salário mínimo ajustado pela carga horária, normalmente, né? Mas pode variar de empresa para empresa, né? E paga uma taxa administrativa que é para a gente manter a estrutura e ter essa aula semanal. Exatamente. Tá. Eu trabalho no Parque Dom Bosco como professor também no sistema, no curso de qualificação similar, é o mesmo. Sim. Não, tem um programa, é o mesmo sistema. É muito bacana. Então, e mesmo assim como o Parque Dom Bosco, o Instituto Crescer também foca naquele jovem com maior índice de vulnerabilidade social. Exatamente. O nosso foco principal é vulnerabilidade. O critério, se tiver alguma seleção, é o primeiro critério, é maior vulnerabilidade, nós damos preferência. Tá. Eu vi aqui, você já tinha comentado, que o Crescer foi certificado em junho de 2019 como uma organização criativa pela Rede Internacional das Escolas Criativas. Isso. Essa lá com sede na Universidade de Barcelona. Exatamente. O que significa? O que é que isso importa? Né? É o sistema o sistema de capacitação de ensino, de formação, né? Que justamente ele visa desenvolver a criatividade dos jovens, né? A integração, a forma com que o conteúdo é passado, modular, para que não seja alguma coisa maçante. Não é aula. Se for aula, ele vai faltar. É diferente, não tem prova. Não está preocupado com isso. A gente está preocupado com criar um ambiente que estimule a criatividade, a integração. A gente quer estimular o pensamento, a crítica. Então, o que ele desenvolveu. Porque essa parte técnica já está tendo lá na escola, né? Ou é muito específica de cada empresa. Agora, o pensar, você vai usar em qualquer trabalho, atividade que você venha a executar. Nós falamos de jovem, mas a gente não disse limites de idade. Ele tem um limite de idade para poder acessar a qualificação? Sim. A qualificação a gente normalmente começa com 13 anos, tá? 13 anos. Mas para ser contratado como jovem aprendiz, a faixa é de 14 a 24. Se for PCD não tem limite de idade, mas senão é de 14 a 24. Isso é o que a Lei 10.097 preconiza, né? Para jovem aprendiz. Para jovem aprendiz. Certo. Isso. Mas o Instituto Crescer atende acima de 18 anos? Não? Sim, nós temos várias situações, por exemplo, os jovens que trabalham na Alterna, dentro da indústria, e na Unimed, ou Hospital Marita, nas áreas hospitalares, eles têm que ter acima de 18, porque tem situações de insalubridade, essas questões. Então, ele pode, até 24, ser contratado como jovem aprendiz. Tá certo. Jair, o Instituto Crescer está ficando pequeno, pelo que eu vi. E aí já existe projetos, já existe até encaminhamentos no sentido de ampliar a estrutura, ampliar os serviços e dar prosseguimento e transformar o Instituto Crescer numa instituição mais importante do que ela já é na formação de jovens, certo? Sim. Então, assim, já estamos sendo sinalizado ali que está na hora da gente ir para o intervalo, né? Até porque eu quero deixar para o segundo bloco a gente entrar
nessa seara, Sim. né? E outras searas também, que a gente tem que conversar, alguns assuntos que eu gostaria de saber de ti, e a gente vai adiantar um pouquinho agora esse intervalo para a gente ter mais tempo para discutir do segundo bloco, pode ser? Pode ser, e vão ser boas notícias. Com certeza. Então, nós vamos agora para um breve apoio cultural. Aliás, o Instituto Crescer, a partir de agora, é parceiro do programa Tribuna na TV, o que me deixa muito satisfeito ter como parceiro uma instituição tão importante, que faz tanto bem para a nossa cidade, para os jovens da nossa cidade, para mim é uma alegria também. Mas nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos em seguida, conversando aqui com o Jair Bondix, que é presidente do Instituto Crescer. Não sai daí, a gente já volta. Estamos de volta com o programa Tribuna na TV, recebendo em nossos estúdios hoje o Jair Bondix, que, entre outras coisas, é presidente do Instituto Crescer aqui de Itajaí. E no primeiro bloco a gente conversou sobre o funcionamento do Instituto Crescer, né, o trabalho que eles fazem aí na formação de jovens para o mercado de trabalho e também no acompanhamento dos jovens que já estão inseridos no mercado de trabalho através do programa Jovem Aprendiz. Né? E quando a gente terminou o primeiro bloco, Jair, a gente falava dos planos, né, os planos do Instituto Crescer a partir desse ano, que é expandir-se. Vocês falar um pouquinho para nós sobre esse assunto? Com muito prazer. Então, a gente falou de toda essa parte burocrática no primeiro bloco, né? Sim. Capacitação, formação, as empresas parceiras. Agora vamos falar de boas notícias. As primeiras boas notícias foram as conquistas de 2025. Logo no começo do ano, nós conseguimos a certificação do SEBAS, a Certificação Brasileira das Entidades de Assistência Social. Isso nos dá imunidade tributária. Nós não pagamos mais nenhum tributo, inclusive INSS patronal, porque somos uma entidade de assistência social, e isso nos ajudou a baixar o custo a vários outros e a baixar o custo da nossa operação, né? Só não pagar o INSS dos funcionários, a cota da empresa já é um valor bastante representativo. Nós temos em torno de 30 funcionários. Então, deu alguns benefícios, além de termos termo de reconhecimento de utilidade pública no município e no estado. O segundo ponto, nós aprovamos no ano passado uma verba de captação junto ao FIA para a construção de uma sede própria. Então, nós aprovamos uma captação de até 7 milhões de reais, que ela pode ser feita com renúncia de imposto de renda. Toda empresa que esteja no lucro real pode destinar até 1% do imposto pago para o FIA, para essa conta que é revertida para o Instituto Crescer. Então, é uma decisão, eu acho que bastante inteligente, né? Porque ao invés de você jogar o imposto numa vala comum, 1% desse imposto... Já direciona, eu quero que esse dinheiro vá para fazer esse para projeto. essa conta. Já sai um depósito, uma guia na conta da empresa. A conta do FIA destinada para o Instituto. Então, as empresas podem destinar até 7% do imposto de renda em diferentes projetos, né? 1% para o FIA, 4% para a Lei Rouanet, tem mais esporte, tem mais... Chega ao limite de 7%. Então, 7% do imposto de renda, você, como empresário, pode escolher aonde que você quer aplicar esse dinheiro. Na cidade, num projeto que você apoia, ou você joga tudo na vala comum e aí o governo decide. O governo decide para onde vai. Para onde vai, né? Quer dizer, se eu vou declarar meu imposto de renda, eu tenho que pagar R$1.000 de imposto de renda, eu quero que 1% desse 1.000... Né, vá para essa conta, já vai carimbado, vai ser lá para a sede do Crescer. Né? E no ano passado tivemos, que acabou se consolidando agora no dia 12 de janeiro, a doação, a cessão de uso por prazo indeterminado de um terreno aqui no São Vicente. A prefeitura está nos cedendo um terreno para a construção da sede. Então, no dia 12 de janeiro, através do prefeito Robson Coelho, queria agradecer muito ao prefeito pelo empenho. Foram 5 entidades atendidas que vão receber um lote para cada entidade aí para construir a sua sede, né? Fica aí na Rua Érico Veríssimo, número 640, o nosso é o lote 06. Então, muito em breve a gente vai começar a trabalhar nesse projeto também. Legal. Esse terreno, para quem é um pouquinho mais antigo, como eu aqui em Itajaí, sabe aquele terreno que ficava onde era a sede da antiga Rádio Clube, ali na Rua Adolfo Conder, ali, um terreno grande ali, é essa área ali que vai ser construída então a nova sede do Instituto. Isso, parece que as forças de segurança do município vão para lá, tem mais uma escola, tem um céu, vai ter uma maternidade, alguma coisa assim, e tem mais essas entidades que foram
beneficiadas pelo projeto. Ali vai ser um centro de excelência, então. Né? Vai ser um centro de excelência e vai ser um centro de integração, de desenvolvimento. Vai ser. E para nós é muito importante, porque primeiro a gente já começou a fazer esse movimento para o bairro São Vicente, através das aulas que acontecem na Unicel, até pela densidade populacional que tem lá, e o nosso público-alvo, o jovem, situação mais vulnerável, São Vicente, Cordeiro, Cidade Nova, tem uma concentração bastante ampla de jovens, e a gente acaba atendendo e facilitando a vida deles. Rogério, então o Instituto está em plena campanha para a captação desse recurso, para que um empresário dê o destino percentual para o FIA vinculado a esse projeto. Exatamente. Durante o intervalo em nosso apoio, a gente já mostrou um trechinho dessa campanha. Eu queria pedir para o pessoal da técnica ali, o Gustavo, o Vitor, para colocar de novo aqui para nós assistirmos, para o nosso telespectador, ter uma ideia mais ou menos do que é essa campanha. Pode rodar para nós, por favor? O empresário, a pessoa física pode fazer doação também? Nesse pro FIA, não, acredito que não. Pro FIA não? Eu confesso, Adilson, que eu não Mas sei. eu vou dar uma pesquisada, e se puder pessoa física também. Às vezes tem pessoa física que tem um rendimento razoável, que faz que paga e tudo que entrar ajuda. Né? Nós temos 2 anos para fazer essa captação, então de 24 meses. Então, normalmente empresas do lucro real recolhem ou no trimestre ou todo mês. A cada guia que ela faz para recolher imposto de renda já pode fazer uma guia. É porque o cidadão é uma vez por ano, né? Isso, então, uma vez por ano, né? Então pode ser feito isso. Qualquer empresário que tenha interesse em nos apoiar pode entrar em contato pelo WhatsApp, 35 15 5457. A gente vai prestar todas as informações necessárias. Qual é a conta, qual é o procedimento para fazer esse aporte, né? E lembrando, não gasta nada, não custa nada. Não vai tirar dinheiro do bolso, não vai descapitalizar a empresa. Vai usar um pedacinho do valor que iria pagar para o imposto de renda, vai destinar para o FIA com esse carimbo da nova sede do Instituto Crescer. Para ter muito empresário que reclama que a gente recolhe imposto e não tem o retorno que imagina, que espera. Então esse dinheiro ele já sabe com certeza para onde vai, é dinheiro dele que ele sabe que vai ser investido no programa. E essa nova sede do Instituto, tem já projeto? Tem. Nós já temos um projeto arquitetônico já aprovado. Eu quero fazer um agradecimento, um reconhecimento ao Ricardo Adamante. Ele é o presidente do Convention Bureau, né? Aqui de Itajaí. Ele nos doou esse projeto arquitetônico, um projeto lindo, bacana também. Já está aprovado pelo Instituto. Agora, os próximos passos é fazer o estrutural, hidrossanitário, elétrico, né? Já dá para ver, já tem uma maquete virtual também, ficou bonito o projeto também. Apenas se a gente não tem essa maquete para mostrar aqui, mas futuramente... mas é estratégico disso. A gente vai fazer um evento de divulgação. Então tá. Isso. Então não esqueça de me convidar então para a gente divulgar aqui como é que vai ser o futuro Instituto Crescer de Itajaí. Isso, exatamente. Tá? E assim, outra situação, às vezes construtoras, empresas que queiram apoiar esse projeto, que não seja através do FIA, pode fazer diretamente, né? Olha, eu quero participar do projeto de alguma forma, doar alguma coisa, subsidiar alguma coisa, eu tenho, sei lá, tem ferro, tem material de construção, a gente vai precisar de tudo isso, né? Será bem-vindo. Pode doar também esses insumos? Pode, os insumos também, né? Eu quero executar o projeto, ótimo, vem falar com a gente. Nós estamos conversando com algumas construtoras também. A empresa também assumindo o seu critério sua responsabilidade social, né, perante o cidadão. Né? Exatamente. Eu tive uma reunião hoje pela manhã com uma empresa, uma grande produtora de suco de laranja hoje. Eles estão com um problema absurdo lá, né? No interior de São Paulo. Eles têm safristas, né? Mas tem que contratar os aprendizes também. Resumindo, eles têm 700 vagas. Não contrata porque é fazenda e coisa e tal, e receberam uma notificação e
já perderam em 2 instâncias do Ministério do Trabalho, né? Porque não consegue cumprir a cota. O que faz? Dá para colocar, às vezes não tem espaço, não consegue colocar. Tem formas também de fazer, deixar a empresa trabalhando, o jovem trabalhando, só estudando ao invés de trabalhar. Tem formas de fazer também. O Senai faz um trabalho assim aqui na região bem interessante, né? O aprendiz, ao invés de ir na empresa, ele fica sendo qualificado dentro do laboratório do Senai. Desenvolvendo para a empresa. Curso de soldador, não, sendo treinado mesmo, né? Depois a empresa efetiva ele lá, então formação, né? Então, já que a empresa precisa cumprir a cota, não consigo cumprir com o jovem prestando serviço, mas eu estou fazendo um bem para a sociedade, né? Estou preparando a mão de obra que lá na frente vem trabalhar para mim. É uma compensação pela impossibilidade de cumprir as cotas. Isso, por algum problema. E a gente sabe que a maioria das empresas não consegue cumprir a cota, por N motivos, por N fatores, né? Porque não tem espaço, porque não tem jovem disponível, porque não tem jovem capacitado, por N fatores. E cada vez mais a fiscalização ela é tudo digital, eletrônica hoje, né? Então isso vai apertando um pouco. Eles vão batendo uma declaração com outra, contratação do Ministério do Trabalho com outra, opa, esse aqui não tem mais de tantos funcionários e não tem o percentual de jovem aprendiz. Exatamente. E aprendiz, e PCD, a legislação não é fácil ser empresário. Não é fácil. Não é fácil. Eu sento também na cadeira de empresário. Graças a Deus eu sou jornalista e professor. Não é fácil. Outra coisa, essa nova sede do Instituto vai ter espaço para formação, para sala de aula, auditório? Vai, isso. Vai ter quase 3 mil metros de área construída. Nós vamos ter auditório para 250 pessoas. Nós vamos ter sala de aula, nós vamos ter um escritório, nós vamos ter sala de atendimento, né? E nós vamos ter lá uma espécie de coworking que vai atender 2 públicos. Um público. Uma empresa veio para Itajaí, se não tem o local ainda, fica lá com a gente. Não paga nada. Só assina um contrato comigo que vai contratar os aprendizes com a gente. Que bacana. Eu tenho uma empresa lá em São Paulo, vou construir uma unidade em Itajaí, mas não tem nem escritório em Itajaí. Isso, não tem, eu quero fazer... Não, se instala no Instituto Crescer, para fazer lá, o RH lá, para fazer seleção Isso, pessoal. vou fazer recrutamento, seleção, fica lá, o compromisso tem que ter... essa sugestão eu dei para a CI há 10 anos atrás. Falta de espaço não aconteceu lá. A gente vai ter espaço, vai fazer. A outra vai ser o seguinte, o profissional se formou, a pessoa fez pedagogia, sei lá, fez direito, fez assistência social, fez pedagogia, qualquer profissão que você consiga atender. Eu quero ocupar uma sala lá. Beleza, nos paga com horas de trabalho. Você vai ocupar a sala X horas e em contrapartida vai nos dar X horas de atendimento. Psicólogo, a gente vai ter demanda, atende o nosso aluno, atende as famílias. Advogado, atende aqui as nossas demandas. Então a gente vai fazer uma permuta, né? Porque às vezes o profissional recém-formado veio de outra cidade, ainda não se estabeleceu. É até um caminho também para ele começar a montar a sua clientela. Exatamente. Né? Então a gente quer fazer que seja um ponto central de conexão entre as empresas, que tem essa ligação, e cria uma comunidade. Né? Hoje tem tantas comunidades voltadas. O Elume Park, por exemplo, né? Voltada para a inovação, fantástico. Né? A gente vai ter isso aqui no São Vicente também. Essas outras entidades que vão estar próximas também. A Uniaselv vai estar na frente, bem conectada. Então, vai ser um projeto bem interessante, né? Oxalá a gente consiga agora, nesses 2 anos, fazer essa arrecadação junto aos empresários, para que a sede aconteça o mais rápido possível. A gente vai sim, eu vou chamar sempre, pelo menos, os amigos, né? Para a gente chamar. Isso. Até não só o empresário, mas o empresário também chama para o amigo dele, vamos ajudar lá a construir, porque todo empresário tem aquela questão de quando vai contratar um jovem aprendiz, quando vai contratar de forma geral, principalmente empresas que têm certo sigilo industrial, alguma coisa, não gosta de pegar gente que já venha com o seu caminho trilhado, né, com seus vícios. Né? Quer formar um cara dentro da empresa que vai seguir os passos, os processos que a empresa tem como ideal. Né? Especialmente nessas vagas mais iniciais, o início de carreira, né? Então você quer formatar de acordo com a cultura, com os objetivos da empresa, né? Então a gente vai fazer essa pré-formação, né? Que não é um concorrente, é uma formação de postura, de atendimento, de relacionamento, né? E aí depois o empresário contratando ele segue a carreira dentro do que... E não só isso também, né? O Crescer não você só prepara um funcionário, não. A gente ensina muito empreendedorismo também. A gente quer que o jovem tenha uma fonte de renda.
seja trabalhando para uma empresa ou seja empreendendo. Seja, essa vertente também. Empreendedorismo é uma matéria muito forte que a gente trabalha lá, né? Até porque essa relação trabalho, agora a inteligência artificial vai mudar muito, né? A gente sabe que milhões e milhões de vagas vão desaparecer em função da inteligência artificial e outras tantas, se não mais, vão ser criadas em função da inteligência artificial. Por isso já estão focando nessa questão da inteligência artificial. Exatamente, né? E o bom porque cada vez que tem uma troca dessa, todo mundo larga junto, né? Todo mundo larga junto. Então quem correr mais vai chegar na frente. Quem chegar primeiro vai conquistar o espaço. É aquela história do dois amigos lá na África e tá vindo um leão, um cara começa a colocar o tênis de corrida. Eu falo, você acha que você vai correr mais do que o leão com esse tênis? Ele, não, do leão não, mais do que você. Eu corro. Então, eu tenho que ser mais preparado. Não, mas quem que a empresa vai escolher? O mais preparado, o mais capacitado, né? Ou eu não quero ser funcionário, não quero trabalhar para uma empresa, eu quero empreender. Ótimo, a gente vai te ajudar também. E hoje tem 1000 formas de você prestar serviço de forma independente, né? Eu vejo muito, até nessa questão na nossa área, que é a área de jornalismo, né, que já não existe mais o jornal impresso e tal, mas foi substituído pelas redes sociais. Então tem muita empresa hoje fazendo sua divulgação pelas redes sociais. Então tem gente nessa área de audiovisual, na área de tráfego, inclusive de saber como fazer a informação do Instituto crescer, chegar no cliente do Instituto crescer e não ficar aquele spread and pray, né? Dar um spray e reza para que dê certo. Isso. Como é que eu ajudo o algoritmo a trazer um cliente para ti? Isso aí. Isso é bastante interessante e tem um campo hoje imenso, né, nessa área de inteligência artificial. Tem. E eu confesso que eu já tenho um pouquinho até mais de idade, mas me assustou a primeira vez o contato que eu tive. Disse, meu Deus, isso vai tirar meu emprego. Se bem que não tira. Talvez transforme. Ela auxilia se tu usar como ferramenta de apoio. Né? Porque nada substitui o talento. A inteligência faz aquilo que determina que ela faça, mas quem dá o encaminhamento é você. Pelo menos por enquanto, né? Não vamos falar aqui que a ficção científica já está lá na frente, né? Os filmes que a gente vê aí já assustaram um pouco lá no passado. Exatamente, né? E tem ideia de quanto nos próximos passos já tem, quando é que a gente vai fazer essa campanha divulgando a maquete da nova... Quais os passos daqui para frente? Isso. Então, assim, os passos, a sequência dos passos eram exatamente, primeiro, aprovar a captação. Já passou. Segundo, era o projeto. O projeto. Fizemos o projeto. O terceiro, o terreno. Então a gente superou, e o terreno foi agora no finalzinho de janeiro, né? Que a gente, então, acompanhei, inclusive. Agora, começando o ano depois do carnaval, né? A gente vai fechar todo esse cronograma aqui para divulgação, para bater na porta das empresas, principalmente as que têm um maior relacionamento. Tem algumas construtoras que a gente já mapeou, que vamos conversar também. E aí, ainda no primeiro semestre agora, vamos fazer uma grande campanha de divulgação, tanto para a questão do repasse, da doação, para que as empresas participem desse projeto, né? Eu já venho há alguns meses conversando com um monte de empresários de Itajaí, de fora de Itajaí, que são parceiros potenciais. Bom, nesse particular, o que eu posso fazer nesse momento é desejar sucesso e colocar a gente à disposição, né, para alavancar. São 7 milhões? 7 milhões, tá? Aí tem os percentuais que o próprio FIA retém e mais o comissionamento da arrecadação do parceiro que vai fazer. Isso vai sobrar em torno de 5 milhões e 800 para executar a obra. Isso para fazer a obra? A obra. Depois vai ter mais todo o trabalho de mobiliário, de estrutura. Pois é, o dia depois de amanhã a gente discute para frente, né? Mas são passos, são etapas que a gente precisa fazer, né? Vamos cumprir isso. A partir do momento nós não que estamos fazendo fazendo a estrutura física... e a gente não está fazendo uma obra para 5 anos, né? A gente está fazendo uma obra para 30 anos pelo menos, né? Coisa que vai agora atender aí muito tempo a população. Para 30 anos eu queria ser imediatista, porque aqui no Parque do Moço está fazendo 65 esse anos aqui também. Isso. É uma história que se renova, né? Vai mudando o mercado de trabalho, vai mudando... Isso, eu sempre falo para as pessoas lá, para a diretoria do Crescer, as pessoas passam, nós vamos passar, a instituição vai permanecer, e vão ter outras pessoas aqui, tomara que sejam melhores, mais capacitados do que a gente, para que o Instituto cada vez mais atenda mais jovens, mais adolescentes e execute bem o seu papel social, né? Tá certo. Rogério, alguma coisa mais sobre o Instituto Crescer?
O Instituto Crescer, eu acho, te agradeço por ter aberto esse espaço mais uma vez para falar desse assunto, né? E mais uma vez reforço o convite, você é empresário, você que de alguma forma queira, possa nos auxiliar, seja com o repasse de imposto de renda, você é um engenheiro, arquiteto, vem lá conversar com a gente, talvez você faça os nossos projetos, né? Projeto estrutural, projeto hidrossanitário, projeto elétrico, a gente vai precisar disso. Entre em contato com a gente, vai ser um trabalho muito importante também. E quem quiser doar projeto e coisa, tudo, já é meu convidado aqui também para me falar sobre essa questão da importância de participar, tá? Ótimo. Já pode botar numa PMT. Se tu quiser, tu vai lá no programa, no Tribuna na TV, falar da tua empresa, como funciona, tudo, meu compromisso contigo, para que a gente possa dar uma ajuda para impulsionar realmente esse projeto. Excelente. E qualquer empresário que tenha cota de aprendizagem também, contate o Crescer, contrate nossos jovens. Você vai fazer um trabalho social muito bom, né, porque está colocando esses jovens e com certeza vai receber um aluno bem capacitado, bem preparado para trabalhar na sua empresa. Tá certo. Antes da gente ter... Nossa, eu pensei que a gente ainda tinha uns 20 minutos de programa. Então vamos aproveitar para falar o seguinte. O Jair esteve aqui no final do ano passado para divulgar o lançamento do primeiro livro dele publicado, que foi De Pai para Filho, que eu tive a oportunidade de ler, que já dei meu testemunho aqui, que me surpreendi e me emocionei muito com o livro. Mas aquele livro não era um livro, era uma trilogia. Exatamente. Que gerou outra trilogia, que gerou outra trilogia, ou seja, um livro já gerou 9. Depois gerou outra trilogia. Hoje lá na Amazon, são 14 publicados. Ontem eu carreguei o 14º, né? Alfonso Sofia conta a história dos portugueses, né? Que no primeiro livro é a história da Sofia, né? É da família dela. Conta a história desde a origem de Portugal e fala do terremoto de 1755, fatos reais ele traz no livro, né? Que foi seguido por um incêndio e depois por um tsunami, quer dizer, quase devastou Lisboa, né? E fala muito do café, ele é a história do café. Então, carreguei ontem Alfonso Sofia, né? Alfonso, o avô da Sofia, e Sofia, né? Formou o nome do livro, está lá na Amazon. Já está disponível para quem quiser desde ontem, tá? Baixar. Mas hoje eu trouxe para você, eu quero te fazer um presente, eu trouxe um mimo, né? Até para agradecer mais uma vez que você esteve aqui. Eu trouxe Cartas para Gael. Cartas para Gael, Adilson. Esse foi o 9º livro. Foi a terceira trilogia. A primeira trilogia foram os romances, né? De Pai para Filho, Boris e Sofia. Depois vieram os infantis, As Aventuras de Mr. Bigodes, o Maquinista. Depois veio o Astronauta, depois veio o Cronauta. E depois vieram os livros da Bela Novak, né? Os livros de poesia. O primeiro foi Pétalas da Eternidade, o segundo foi Sangue de Origem e o terceiro foi Cartas para Gael. Cartas para Gael é a história do avô, João Pedro, né, que ele, sabendo que não ia conhecer o neto, ele deixou 28 cartas com ensinamentos do avô para o neto. Mas na verdade, Adilson, eu falei contigo da outra vez, eu achava, quando eu estava escrevendo esse livro, que eram os ensinamentos que o personagem João Pedro estava deixando para o neto Gael. Mas, na verdade, eu acho que os ensinamentos desse livro são os ensinamentos que o meu avô deixou para mim. A única lembrança que eu tenho do meu avô paterno, que aqui no Brasil era Nicolau, né? Mas na Polônia era Mikolaj, como o personagem do livro, que é uma homenagem para ele, eu sinto como se fossem mensagens que ele me deixou, ou de alguma forma ele me mandou essas mensagens. Então, esse livro é um dos que eu mais gosto, dos que eu publiquei até agora, e assim, tomara que você goste também. Eu tenho certeza, eu vou te confessar o seguinte, quando tu teve da outra vez que a gente falou de toda a trilogia, tu explicou, o que mais me chamou a atenção foi justamente isso aqui, por saber que o pessoal foi lá, vamos limpar aquele baú, chega lá e encontra 28 cartas deixadas pelo avô para o neto que ele sabia que não, mas já inclusive sabia que o nome dele seria Gael. Ele sabia que o nome ia ser Gael, ele sabia que ele não ia conhecer o neto dele, né? Então, né? E para quem leu De Pai para Filho, que conta, né, como esse avô nos deixou, o amor que ele tinha pela Sofia, então ficou aquela questão toda, o que será que ele deixou? Né? E assim, para quem leu De Pai para Filho, sabe por que o nome do livro é De Pai para Filho. Sim, com certeza. Sabe, não tem como ser outro nome, né? Isso tinha que ser esse nome, né? E o incrível é que todos os livros que vieram depois, de uma forma ou de outra, estão dentro
do de pai para filho, né? Por exemplo, o livro que eu lancei ontem, aí, o Alfonso Sofia, a Sofia, o avô dela, o Alfonso, aparece no primeiro livro. Já é citado no primeiro livro. E quando eu escrevi o primeiro livro, eu não sabia que teria o segundo, o terceiro, o quarto, né? Mas de uma forma ou de outra os livros estavam lá. Então, Adilson, tomara que você goste dessa leitura. Até porque eu sei, por exemplo, quem escreveu aqui é Bela Novak. Bela Novak, né? É a personagem do livro. É a personagem do primeiro livro. Então, e assim, inclusive o Gael, o autor da trilogia do Mr. Bigodes. Isso. Então, eu estou muito curioso para ler isso. Vou ler, com certeza, vou demorar, né? E vou trazer isso aqui para o nosso... Então, uma dica, para quem gostou, entra lá no YouTube e procura lá Mr. Bigodes. Já tem um teaser, o Mr. Bigodes vai virar um desenho, vai virar um desenho aí. Então, procura lá no YouTube Mr. Bigodes, que você já vai conhecer o personagem, ficou lindo. Um abraço aí pro Marcos, o Duna e o Júnior. Vocês estão fazendo um trabalho fantástico, fabuloso. Nós vamos trazer sim. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Né? Com certeza que eu vou falar muito daqui para frente, né? Pedir muito para o nosso empresário. Vou pesquisar se a pessoa física também pode fazer doação, porque se eu não me engano pode. Se eu não me engano pode. Né? E se for possível também eu vou pedir para o nosso telespectador, o pessoal que gosta do nosso programa, para que apoie esse projeto. Porque eu trabalho também numa instituição similar, né? Eu vejo a importância que é preparar esse jovem para o mercado de trabalho, né? Principalmente o que tem menos condições de acesso a uma educação de qualidade, uma profissão melhor e equipamentos de última geração. Eu sei que o Instituto Crescer está suprindo essa necessidade. E você me deu uma dica legal, tá? Agora o empresário que estiver conversando, eu vou dizer, além de doar, fazer uma ação social importante, você vai lá no Tribuna da TV. Com apresentar certeza, a sua empresa para ele. Apresenta a empresa, que eu acho que... Mais um motivo. A empresa que ajuda a nossa sociedade, a nossa cidade a crescer, merece todo o espaço e toda consideração do nosso telespectador. Né? Muito bom. Jair, muito obrigado. Passou rápido pra caramba de novo. Né? Te ter aqui é sempre uma satisfação. Eu já estou me sentindo em casa aqui, tá? Sempre, se você tiver espaço, conte comigo. E obrigado a todo mundo que acompanhou o programa aqui. É uma alegria imensa. E com o apoio do Instituto Crescer, nós vamos voltar na próxima semana com mais um Tribuna na TV. Até lá.